Sejam todos bem-vindos ao canal do Grupo Espírita Eurípides Bassanufo, da cidade de Itaúna, Minas Gerais. É um prazer estarmos aqui mais uma vez reunidos para realizar o nosso estudo, dando prosseguimento ao projeto Nos Passos de Emmanuel. Emmanuel foi o mentor espiritual, de Chico Xavier e nos deixou vários livros, e dentro desses livros existem aqueles que são comentários evangélicos. E o projeto Nos Passos de Emmanuel tem a pretensão de fazer o estudo dessas obras, deixadas aí pelo Espírito Emmanuel, psicografadas por Chico Xavier. O livro que estamos estudando é o livro Vinha de Luz. A questão que estudaremos hoje é a questão de número 21, tem como título Oração e Renovação. Para fazer os seus comentários evangélicos, Emmanuel pega uma passagem da Bíblia e depois tece seus comentários a respeito dela. E a passagem que ele utilizou foi a seguinte: holocaustos e oblações pelo pecado não te agradam. Paulo, Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 6. E Emmanuel vem discorrendo a respeito dessa passagem, desse apontamento de Paulo aos Hebreus, falando que os holocaustos e as oblações pelo pecado não te agradam. E Emmanuel vem dizendo o seguinte, que é certo que todo o trabalho sincero de adoração espiritual nos levanta a alma, elevando-nos os sentimentos. A súplica, no remorso, traz-nos a bênção das lágrimas consoladoras. A rogativa, na aflição, dá-nos conhecer a deficiência própria, ajudando-nos a descobrir o valor da humildade. A solicitação na dor revela-nos a fonte sagrada da inesgotável misericórdia. A oração refrigera, alivia, exalta, esclarece, eleva, mas, sobretudo, afeiçoa o coração ao serviço divino. Não olvidemos, porém, de que os atos íntimos e profundos da fé são necessários e úteis a nós próprios. Na essência, não é o Senhor quem necessita de nossas manifestações votivas, mas somos nós mesmos que devemos aproveitar a sublime possibilidade da repetição, aprendendo com a sabedoria da vida. Jesus espera por nossa renovação espiritual acima de tudo. Se erraste, é preciso procurar a porta da retificação. Se ofendeste alguém, corrige-te na devida reconciliação. Se te desviaste da senda reta, volta ao caminho direito. Se te perturbaste, harmoniza-te de novo. Se abrigaste a revolta, recupera a disciplina de ti mesmo. Em qualquer posição de desequilíbrio, lembra-te de que a prece pode trazer-te sugestões divinas, ampliar-te a visão espiritual e proporcionar-te consolações abundantes. Todavia, para o Senhor não bastam as posições convencionais ou verbalistas. O Mestre confere-nos a dádiva e pede-nos a iniciativa. Nos teus dias de luta, portanto, faz os votos e promessas que forem de teu agrado e proveito. Mas não te esqueças da ação e da renovação aproveitáveis na obra divina no mundo, e sumamente agradáveis aos olhos do Senhor. Então esse foi o comentário, que Emmanuel fez a respeito da passagem de Paulo. E esse comentário ele tem a ver com oração e com renovação. O apóstolo Paulo, quando ele coloca que os holocaustos e as oblações pelo pecado não te agradam, ele está falando que não agradam a Deus. Ele repetiu os ensinamentos do Cristo, que quando Cristo fez o seu chamado aos seus apóstolos, ele prometeu que seu jugo seria suave, e leve. Mas ele não falou que quem o seguisse, o seguiria sem sacrifício. E ele liderou pelo exemplo.
Ele veio, né, ensinou a boa nova, as lições evangélicas, né, tomou a sua cruz, seguiu o seu caminho, foi crucificado, né, demonstrando para nós que o sacrifício é pessoal. Para os antigos era comum, né, quem pecava, quem se sentia ali um pecador, quem sabia que tinha feito alguma coisa errada, contrário aos mandamentos mosaicos, eles contratavam os sacrifícios, né, de cordeiros, de animais, e esses sacrifícios eram feitos pelos sacerdotes do templo. Então, assim, Paulo veio falar que essa época, depois do Cristo, né, não existe mais, já Cristo veio e exemplificou. Né? Não existe a gente colocar outro ser para sofrer no nosso lugar, né, e ainda mediante paga em dinheiro, e assim a gente se vê livre do pecado. A gente sabe que o sacrifício é pessoal. Né? E ele vem falando a respeito da oração, né, do tanto que a oração ela nos auxilia nesse processo nosso, né, de entender o significado do sacrifício, de entender a necessidade da reforma íntima e de nos conectar, de nos fazer elevar as nossas vibrações, né, entrar em contato com o ser divino. E Emmanuel vem nos falando, né, que a oração ela refrigera, a oração alivia, a oração exalta, a oração esclarece, a oração eleva, mas, sobretudo, ela afeiçoa o coração ao serviço divino. Então, o principal aí, objetivo, né, da oração é nos conectar, né, com a espiritualidade superior e afeiçoar o nosso coração ao serviço divino, né, que sabemos que quanto mais elevado, né, é a hierarquia de um espírito, mas esse espírito ele tem atribuições, ele tem trabalhos, ele tem missões ali, né, que levam à evolução de todo um conjunto de seres que estão ao seu redor. Então, toda vez que a gente orar, né, a gente entra em contato com essa espiritualidade superior e esse coração nosso vai se acostumando com esse contato até que a gente de fato consiga se colocar a serviço, né, dos entes divinos. E muitas vezes nós oramos, né, e parece que a gente está fazendo um favor ali para Deus, né? E Emmanuel vem falando aqui que, na essência, não é o Senhor que necessita das nossas manifestações. Se a gente orar, se a gente não orar, né, isso não faria falta ali para o nosso Deus, para o nosso Criador. Somos nós mesmos que devemos aproveitar a sublime possibilidade, né, dessa oração, desse contato, né, dessa repetição dia após dia, né, de contato com o ente divino e de ir amanando ali o nosso coração, a nossa animosidade, a fim de preparar o nosso espírito para as coisas, né, boas que nos serão aproveitadas no plano espiritual. Nós percebemos nos próprios discípulos do Cristo, né, que quanto mais o tempo vai passando e eles vão trabalhando no bem, fazendo caridade, em oração, que eles vão modificando durante a vida ali. A gente percebe que os discípulos do Cristo, quando estão na velhice, é a hora que eles estão mais sublimados ali, que o espírito chegou no nível de evolução, né, que perdeu aquele orgulho, a vaidade da juventude, foi trabalhando no bem, foi orando, e a gente percebe essa disposição no final da vida, né, de transformação, de reforma íntima. E é isso que Jesus espera de todos nós aqui na Terra. Né? O próprio Emmanuel vem falando que Jesus espera por nossa renovação espiritual acima de tudo. Né? Se a gente errou, a gente corre
atrás para reparar esse erro. Se ofendeu alguém, a gente vai e pede perdão, né, e tenta reparar aquela ofensa. Se a gente desviou da senda reta, a gente volta ao caminho direito. Se a gente está perturbado, harmoniza-te de novo, né? Nessa época aí que a gente está vivendo, muitos de nós, irmãos, nossos irmãos perturbados aí com o momento em que vive o nosso país, né? Então, se está perturbado, é obrigação nossa harmonizar de novo, né? Se a gente abriga a revolta, muitos de nós revoltados, né? Recupera a disciplina de ti mesmo. Em qualquer posição de desequilíbrio, lembra-te de que a prece pode trazer-te sugestões divinas, ampliar-te a visão espiritual e proporcionar-te consolações abundantes. Todavia, para o Senhor não bastam as posições convencionais ou verbalistas. Ou seja, não basta ali aquele culto exterior. Essa prece nossa tem que sair lá do coração. Tem que harmonizar de fato com a espiritualidade superior para que a gente tenha maior proveito, né, dessa prece. Então, que a gente leve aí no coração os ensinamentos de Emmanuel, principalmente essa parte, né, que ele fala da nossa renovação, da necessidade da nossa renovação, da necessidade da gente reerguer, né, naquilo que a gente tem caído, nas perturbações, na revolta, né, que a gente se reequilibre de novo e que a gente possa aí continuar trilhando o nosso caminho dentro da doutrina espírita, dentro do cristianismo, né, espalhando aí as mensagens do Espírito Emmanuel, né, as mensagens consoladoras do Espiritismo e principalmente, né, guardando essas mensagens no coração e colocando-as em prática, né, que todos nós aí tenhamos excelentes dias, né, que todos nós possamos viver nessa vibração da espiritualidade superior, que a gente saiba utilizar a oração a nosso favor, que assim seja.